Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o amor e a graça de Deus deveriam nos levar a amá-lo mais e a servi-lo de todo o coração. Para começar, vamos meditar no que diz Paulo quando escreve sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Este verso fala do amor maravilhoso de Deus pela raça humana. Oh, querido, fazemos parte do plano eterno de Deus, elaborado antes dos tempos eternos. Mas alguns cristãos têm dificuldade para compreender isto. Por exemplo, nesta semana recebi a seguinte pergunta: Pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que o criou? Só para mostrar o seu amor como um espetáculo a ser visto pelos anjos? Não haveria sido melhor simplesmente não criá-lo? Onde está o amor de Deus? Por incrível que pareça, esta pergunta incomoda a muita gente. E vou responder desta maneira: Deus é amor. E o amor de Deus o leva a doar-se, a entregar-se. Foi por isso que criou o ser humano. O contrário do amor é o egoísmo, que não compartilha, mas deseja tudo para si. A pessoa egoísta só faz algo quando tem certeza de que vai ganhar, quando as coisas vão dar certo para ela. Mas com Deus, as coisas são diferentes. Ele sabia que o ser humano ia cair? Sabia. Mas esse não foi motivo para não criá-lo. Porque também sabia que em Cristo o ser humano poderia tornar-se um vencedor, mesmo tendo que passar pela noite escura do pecado. Quem mais sofreu com o pecado não foi o homem, foi Deus. Teve que sacrificar o mais precioso que ele tinha, a vida de seu filho unigênito. Veja, Deus não era culpado pela decisão errada do homem, porém, ele sofreu e permitiu que seu filho sofresse. Quando um dia chegarmos ao final de tudo, saberemos que terá valido a pena viver e termos sido salvos, mesmo com a dor desta vida. Pessoalmente, eu acredito que se eu vou viver eternamente ao lado de Jesus, bendita seja a dor e a tristeza que preciso enfrentar às vezes circunstancialmente nesta terra. Talvez neste momento você está sofrendo por algum motivo e se pergunta por quê. Tenha calma, espere. Deus tem um propósito para a sua vida, ainda que você não compreenda isso neste momento. Mas voltemos para o texto de Paulo. O amor de Deus foi demonstrado com sangue. Deus poderia ter nos abandonado a nossa triste sorte, mas não o fez. Ele enviou a esta terra o que tinha de mais precioso, o seu filho, para morrer por uma raça rebelde que preferiu andar nos seus próprios caminhos. E agora, como deveríamos reagir diante desta demonstração de amor? O próprio Paulo nos dá a resposta na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. A vida cristã é isso, andar em amor. Isso é lógico, porque se pertencemos a um Deus de amor, o resultado natural vai ser o amor. Amor na família, amor no lugar do trabalho, amor na igreja, amor para você mesmo. Como? Cuidando do seu corpo, enfim. A segunda parte da lição nos leva a falar do Deus da graça
e da graça de Deus. O texto está em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está tentando dizer aqui é que o propósito de Deus, ao nos remir, não foi só nos livrar da morte eterna, mas também preparar um povo para glorificar a Deus por sua graça, por toda a eternidade. A graça é o centro da mensagem cristã. Desde Gênesis 1:1, onde o ser humano recebe tudo sem fazer nada, só pela graça, até Apocalipse 22:21, que encerra a Bíblia dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. O tema que destaca em todas as páginas da Bíblia é a graça redentora de Jesus. A graça nos apresenta a salvação completamente separada de qualquer mérito nosso. Significa que Deus fez tudo. A nossa salvação é uma dádiva de Deus. Mas vamos voltar ao texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não quer dizer que a fé exerce uma função importante em nossa salvação? Parece, mas não é assim. O verso continua dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está claro. A fé não é nossa, é um presente de Deus. Nada é nosso, tudo é dom de Deus. A salvação é uma dádiva, não é uma recompensa. Não pode ser das obras, porque a obra salvadora já foi concluída na cruz. Não podemos aumentar nada e também não lhe podemos tirar nada. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a partir daquele momento o caminho estava aberto. Já não havia mais necessidade de realizar sacrifícios aqui na terra, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado na cruz do Calvário. A pergunta agora é a seguinte: qual é o jeito certo de reagir diante de tamanho sacrifício? Jamais poderei pagar com as minhas obras. Nada do que eu fizer conseguiria. A salvação foi me otorgada pela graça. E então, o que eu devo fazer? Nada? Exatamente. Nada em relação à minha salvação. Mas você não acha que pelo menos deveríamos dizer muito obrigado? Claro que sim. E aqui entra o lugar para as obras. Paulo diz que não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Mas logo no verso 10, ele acrescenta: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua. A palavra feitura em grego é poema, de onde vem a palavra poema. Veja, quando eu era novo, gostava de escrever poemas. E sei, por experiência própria, que uma poesia ou um livro jamais estão concluídos. É dito que escrever é a arte de corrigir. Por isso, quando eu tenho que entregar um livro para a editora, chega um momento em que tenho que enviá-lo do jeito que está, porque senão eu nunca vou enviá-lo, porque nunca vai estar concluído. Sempre haverão coisas que corrigir. Bom, o cristão é assim. Deus não trabalhou, não terminou. Ele continua cada dia fazendo crescer o ser humano. Bom, o que Deus quer nos dizer é que a conversão não é o fim da obra da salvação. É apenas o começo. Fazemos parte agora da nova criação de Deus e Ele vai continuar agindo em nós para nos transformar de acordo com o plano que Ele tem para a nossa vida. O seu propósito é nos fazer semelhantes a Ele.
Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o amor e a graça de Deus deveriam nos levar a amá-lo mais e a servi-lo de todo o coração. Para começar, vamos meditar no que diz Paulo quando escreve sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Este verso fala do amor maravilhoso de Deus pela raça humana. Oh, querido, fazemos parte do plano eterno de Deus, elaborado antes dos tempos eternos. Mas alguns cristãos têm dificuldade para compreender isto. Por exemplo, nesta semana recebi a seguinte pergunta: pastor, se Deus sabia que o homem ia cair, por que o criou? Só para mostrar o seu amor como um espetáculo a ser visto pelos anjos? Não haveria sido melhor simplesmente não criá-lo? Onde está o amor de Deus? Por incrível que pareça, esta pergunta incomoda a muita gente. E vou responder desta maneira: Deus é amor. E o amor de Deus o leva a doar-se, a entregar-se. Foi por isso que criou o ser humano. O contrário do amor é o egoísmo, que não compartilha, mas deseja tudo para si. A pessoa egoísta só faz algo quando tem certeza de que vai ganhar, quando as coisas vão dar certo para ela. Mas com Deus, as coisas são diferentes. Ele sabia que o ser humano ia cair? Sabia. Mas esse não foi motivo para não criá-lo. Porque também sabia que em Cristo o ser humano poderia tornar-se um vencedor, mesmo tendo que passar pela noite escura do pecado. Quem mais sofreu com o pecado não foi o homem, foi Deus. Teve que sacrificar o mais precioso que ele tinha, a vida de seu filho unigênito. Veja, Deus não era culpado pela decisão errada do homem, porém, ele sofreu e permitiu que seu filho sofresse. Quando um dia chegarmos ao final de tudo, saberemos que terá valido a pena viver e termos sido salvos, mesmo com a dor desta vida. Pessoalmente, eu acredito que se eu vou viver eternamente ao lado de Jesus, bendita seja a dor e a tristeza que preciso enfrentar às vezes circunstancialmente nesta terra. Talvez neste momento você está sofrendo por algum motivo e se pergunta por quê. Tenha calma, espere. Deus tem um propósito para a sua vida, ainda que você não compreenda isso neste momento. Mas voltemos para o texto de Paulo. O amor de Deus foi demonstrado com sangue. Deus poderia ter nos abandonado a nossa triste sorte, mas não o fez. Ele enviou a esta terra o que tinha de mais precioso, o seu filho, para morrer por uma raça rebelde que preferiu andar nos seus próprios caminhos. E agora, como deveríamos reagir diante desta demonstração de amor? O próprio Paulo nos dá a resposta na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Andai em amor. A vida cristã é isso, andar em amor. Isso é lógico, porque se pertencemos a um Deus de amor, o resultado natural vai ser o amor. Amor na família, amor no lugar do trabalho, amor na igreja, amor para você mesmo, como? Cuidando do seu corpo, enfim. A segunda parte da lição nos leva a falar do Deus da graça
e da graça de Deus. O texto está em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está tentando dizer aqui é que o propósito de Deus, ao nos remir, não foi só nos livrar da morte eterna, mas também preparar um povo para glorificar a Deus por sua graça, por toda a eternidade. A graça é o centro da mensagem cristã. Desde Gênesis 1:1, onde o ser humano recebe tudo sem fazer nada, só pela graça, até Apocalipse 22:21, que encerra a Bíblia dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos. O tema que destaca em todas as páginas da Bíblia é a graça redentora de Deus. A graça nos apresenta a salvação completamente separada de qualquer mérito nosso. Significa que Deus fez tudo. A nossa salvação é uma dádiva de Deus. Mas vamos voltar ao texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não quer dizer que a fé exerce uma função importante em nossa salvação? Parece, mas não é assim. O verso continua dizendo: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está claro. A fé não é nossa, é um presente de Deus. Nada é nosso, tudo é dom de Deus. A salvação é uma dádiva, não é uma recompensa. Não pode ser das obras, porque a obra salvadora já foi concluída na cruz. Não podemos aumentar nada e também não lhe podemos tirar nada. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a partir daquele momento o caminho estava aberto. Já não havia mais necessidade de realizar sacrifícios aqui na terra, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já tinha sido sacrificado na cruz do Calvário. A pergunta agora é a seguinte: qual é o jeito certo de reagir diante de tamanho sacrifício? Jamais poderei pagar com as minhas obras. Nada do que eu fizer conseguiria. A salvação foi me otorgada pela graça. E então, o que eu devo fazer? Nada? Exatamente. Nada em relação à minha salvação. Mas você não acha que pelo menos deveríamos dizer muito obrigado? Claro que sim. E aqui entra o lugar para as obras. Paulo diz que não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. Mas logo no verso 10, ele acrescenta: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Somos feitura sua. A palavra feitura em grego é poema, de onde vem a palavra poema. Veja, quando eu era novo, gostava de escrever poemas. E sei, por experiência própria, que uma poesia ou um livro jamais estão concluídos. É dito que escrever é a arte de corrigir. Por isso, quando eu tenho que entregar um livro para a editora, chega um momento em que tenho que enviá-lo do jeito que está, porque senão eu nunca vou enviá-lo, porque nunca vai estar concluído. Sempre haverão coisas que corrigir. Bom, o cristão é assim. Deus não trabalhou, não terminou. Ele continua cada dia fazendo crescer o ser humano. Bom, o que Deus quer nos dizer é que a conversão não é o fim da obra da salvação. É apenas o começo. Fazemos parte agora da nova criação de Deus e Ele vai continuar agindo em nós para nos transformar de acordo com o plano que Ele tem para a nossa vida. O seu propósito é nos fazer semelhantes